Senhor. Alguém deixou o celular aqui. Amém. Você pode colocar a primeira lâmina? A da ministração. Essa. Para vivenciarmos a expansão, é essencial ter fé, confiar plenamente em Deus e manter a esperança. Mas antes de entrar na ministração, eu quero agradecer a Deus pela bondade que Deus sempre tem conosco. Essa lâmina não foi eu que fiz. De todas as lâminas que põe aqui, todos os banners, de todos os vídeos, eu faço 5%. Porque há uma equipe. Deus tem agraciado essa igreja com equipes. E a equipe da arte é Nayara, Fernanda, Gabriela, Yasmin, Alana, Carla, Brenda. E eu não ando sozinha. E Deus tem me dado a oportunidade de ter outras pessoas que têm me ajudado. Elas não estão aqui. Angelita tem me ajudado na secretaria. A Rihanna, pensa numa, porque é professora de escolinha, conhece todo mundo. Rihanna, me manda a foto do fulano que é aniversário. Ela me envia. Sempre há pessoas. E essa semana eu li uma frase e eu pedi para as meninas colocar a frase agora para mim. Põe. Grandes visões requerem grandes equipes. Qual é a visão deste ano? Expansão. O que é que nós vamos fazer? Crescer. Para isso nós precisamos de grandes equipes. Tentar cumprir a sua visão sozinho mostrará a você que apenas o empenho é limitado em eficácia. Deixa eu te falar. Eu sozinha, eu sou limitada. Fala para o seu irmão aí. Você sozinho, você é limitado. Grandes visões requerem mais de uma pessoa. Espera, requer mais de quantas? Mais de uma. Além de trabalho em equipe, há poder na união, principalmente nos relacionamentos que há unidade. Para essa expansão acontecer, você precisa de uma equipe. Fala para a pessoa do seu lado, você vai ser minha equipe. Você vai me ajudar a crescer. Eu e você, nós não crescemos sozinhos. Precisamos de equipe, precisamos de ter unidade. Ministério de Louvor para crescer não é a equipe do Marcos e não é a equipe da Keila. É uma equipe só, num propósito só. Então por que você está trazendo isso agora? Porque foi isso que o Senhor ministrou essa semana no meu coração. Precisamos de pessoas para crescer. Precisamos de pessoas para adquirir expansão. Quando você adquirir unidade, vai no mesmo propósito, a gente começa a colocar o coração nas mesmas coisas. Sabe o que acontece? Eu escolhi um vídeo para passar aqui hoje. Sabe por que eu não vou passar? Porque o meu pastor ontem à noite não sabia que eu tinha escolhido o vídeo e mandou eu para mim. Daí põe lá na projeção. Eu virei pro Neto assim: Neto, o pastor Luiz vai pôr o vídeo que eu queria pôr. Darlene, é coincidência? Não. É a mesma unidade, é o mesmo propósito, é a mesma mentalidade, é o mesmo crescimento, é para o mesmo reino que é o de Deus. Então eu quero louvar a vida de você, Fernanda, Nayara, Carla, Gabriela, Yasmin, Alana, de todos vocês que têm ajudado na mídia. E cada um que tem feito para acontecer esse culto. Amém? Vou colocar o versículo principal e os meninos do louvor vai trabalhar agora um pouquinho. Coloca para mim Abacuque 17. 3:17. 3. Mesmo que a figueira não floresça, nem que haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitona se decepcione os campos e não produza alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação.
Senhor é soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do servo e me faz andar nos meus lugares altos. Para o mestre da música, os meus instrumentos de corda. Ministério de Louvor. Noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Vamos louvar o Senhor. Uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me da grandeza do Senhor. Ainda que você chegou aqui questionando, há uma alegria do Senhor sobre essa manhã. Há uma alegria, nós nos alegramos do Senhor. Nós nos alegramos daquele que provê, daquele que faz, daquele que é Deus do céu. Eu estava com muito medo de falar do profeta Abacuque. Fui, orei, pesquisei. Eu acho que foi um tema que eu mais estudei. Fui até atrás do pastor Laílson, né, pastor? Pedi, pastor, me dá uma ajudinha aqui. E eu já tinha lido sobre o profeta Abacuque. Mas quando você pede para o Senhor te revelar a palavra, é diferente. Eu quero falar o profeta Abacuque, eu busquei muita coisa sobre ele, a palavra de Deus não fala muito, só cita ele aqui. Mas foi um profeta que começou o livro dele questionando a Deus, mas ele terminou o livro dele reconhecendo a grandeza de Deus. E é que muitas vezes nós começamos uma crise, sabe como nós começamos crises? Questionando. Senhor, é assim? Senhor, é desse jeito? Senhor, por quê? Mas neste caso, Abacuque questionava o povo que estava vivendo em imoralidade. Abacuque questionava a justiça de Deus. Abacuque olhava para aquele povo e falava: Senhor, esse povo é perverso. A palavra de Deus fala em Abacuque 1, o primeiro, fala assim: até quando, Senhor, terei de te pedir socorro? Tu, porém, não ouves? Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar? Terei de ver essas maldades para sempre? Porque é preciso assistir tanta opressão? Para qualquer lugar que eu olho, eu vejo destruição e violência. E aqui no 6 ele fala assim:
No 5 ele fala: estou cercado de pessoas que discutem, brigam o tempo todo. Nós estamos diferente desse tempo? Nós não estamos. Nós olhamos para as coisas e vemos como a violência, como a destruição, como o povo de fora, o mundo tem feito tantas coisas. E a gente tem medo. E muitas vezes nós questionamos o Senhor: Senhor, qual será a sua justiça? E o profeta Abacuque, ele começa a questionar: Deus, até quando o Senhor vai permitir isso? Essa semana, eu conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim: Darla, eu não vou ter filhos. Para colocar os meus filhos no mundo do jeito que o mundo está, eu não quero. Deixa eu falar, isso não é uma mentalidade de Deus. A mentalidade de Deus nós precisamos de declarar ao Senhor: eu vou ter filho, porque o meu filho vai mudar essa nação. O meu filho vai levar o nome de Jesus. O meu filho vai ser profeta nessa nação. E aqui Abacuque começa a questionar, ele começa a falar, e muitas vezes nós questionamos o agir de Deus, mas quando nós falamos diretamente com Deus, a visão começa a mudar. O que Deus fala para Abacuque? Abacuque, você quer? Vou mandar os caldeus, que eles são mais violentos. Vou mandar os caldeus para fazer a justiça. Os cavalos deles são mais fortes. Eles vão vir para destruir. Aqui Abacuque começa a refletir: Senhor, o que vai ser de nós? Sabe o que o Senhor falou comigo nessa parte? Será que nós sabemos o que estamos orando? Quantas vezes nós clamamos por justiça e esquecemos que nós somos justificados? Aqui o profeta está clamando por justiça para o povo, e Deus fala: vou mandar um povo, vou mandar os caldeus. Os caldeus, eles vão vir, vão destruir, vão fazer mais, porque eles são mais velozes. Eu e você precisamos de clamar por misericórdia, não por justiça, porque a justiça, ela vem de Deus. Essa semana eu falei para o meu marido: Neto, nós precisamos trocar a nossa justiça pela justiça de Deus. Se eu e você não trocar a nossa justiça, nós estamos fazendo um evangelho mentiroso. Porque a palavra de Deus em Isaías fala o quê? Se você puder pôr, por favor, Ana Cláudia. A palavra em Isaías fala, Isaías: os meus pensamentos são pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Sabe, a gente é limitado quando nós clamamos por justiça. E Deus tem muito. Os pensamentos do Senhor é mais elevado. A vontade do Senhor para o povo é misericórdia. A vontade do Senhor para a sua igreja é bondade. Olha que Deus fala em Romanos 8:28. Sabemos que Deus age todas as coisas para o bem dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Escuta, se eu e você está debaixo do propósito de Deus, os caldeus não tocam em mim. Toca em quem estava em pecado. Toca naquele povo que estava idólatra. Precisamos entender. E o profeta Abacuque, ele começa a reconhecer. Aqui a palavra de Deus fala que ele começa a entender. Quando ele vê que o povo, que Deus ia mandar, os caldeus, que eram mais fortes, ele começa a temer a destruição. E o coração do profeta começa a mudar. Mais na frente você vai ler que ele começa a clamar por misericórdia. E a palavra de Deus fala assim. Vou pegar aqui que eu queria ler esse versículo que eu salvei aqui. Ora lá vai.
Será que sabemos o que estamos orando? Precisamos orar com misericórdia. Precisamos clamar por misericórdia, por mover de Deus. Escuta. Se eu e você não clamar por misericórdia, nós estamos negando a Jesus. Darle, como que é isso? O que eu estou falando? O que Jesus fala para mim, para você? Faça. Sejam meus seguidores, faça as obras que eu fiz. E qual foi a obra de Jesus? Ter misericórdia, ter amor. A obra de Jesus foi qual aqui nessa terra? Foi andar, foi dar a mão, foi curar, foi libertar. Se eu e você não tem misericórdia da pessoa que está do nosso lado, nós não estamos fazendo o evangelho de Jesus. Não estamos, eu não estou trazendo uma palavra dura. Eu estou trazendo uma palavra que vocês vão ver que ali no final ele muda a perspectiva dele. Ele muda o olhar dele para as coisas. Eu queria dar um testemunho de algo que aconteceu comigo com o Neto há muitos anos atrás. Eu e o Neto compramos uma casa aqui no Brasil. Nós mobiliamos a casa, toda a casa, num condomínio. A pastora Luciana e o pastor Luiz foi lá na nossa casa. Nossos móveis tudo vermelho. A nossa casa era uma casa bonita. Quando nós voltamos para o Brasil, a pessoa que ficou responsável de administrar toda a nossa casa, todo o dinheiro, todas as coisas, já tinha vendido a casa, já tinha consumido. Nós não tínhamos nem dinheiro para colocar gasolina no carro. E eu lembro que o Neto pegou o carro do pai dele e ele pegou a mangueirinha do botijão de gás. Como que chama aquela mangueirinha, Neto, para poder fazer o carburador? Uma coisa assim, não era? Porque nós não tínhamos condições de comprar a mangueirinha do carro. E o carro andava 2 um pouquinho, nós tínhamos que empurrar mais 2. Todas as pessoas falavam assim para a gente: vocês vão deixar isso? Vocês vão abrir mão disso? E eu lembro que foi um tempo muito difícil. O meu filho, Vinícius, falava assim: mãe, eu não acredito que eu estou passando isso. Meu filho não tinha dinheiro para merenda. E eu tinha casa, eu tinha tudo. A pessoa que pegou, ela ficou com 2 casas, com 2 motos, com 2 carros. Detalhe, ela não emprestou o carro dela. E para recuperar o dinheiro, estava sempre viajando. Mas um dia, eu e o meu marido nos ajoelhamos e tomamos uma decisão que nós não iríamos fazer a justiça, que nós iríamos esperar no Senhor. Eu liguei para essa pessoa e falei: fulana, não me precisa apresentar nada, está liberado. Dário, você comprou outra casa? Não, mas eu vivi algo. Eu vivi a grandeza de liberar. Eu vivi a grandeza de liberar. Eu vivi a manifestação de Jesus. Eu vivi Jesus em mim, porque eu entendi o que é perdoar. Perdoar não é quando o outro recupera aquilo que você perdeu. Perdoar é quando você abre mão de você estar certo. Perdoar é abrir mão do seu direito. Perdoar é abrir mão da sua razão. E é lindo porque ela ficou um tempo trabalhando de novo para nós, né, Neta, na nossa casa. E o Vinícius falava assim: mãe, eu não entendo isso. Eu não entendo naquela época. Mas eu entendo. Porque muitas vezes nós construímos coisas para o nosso deleite. E Deus nos chama a construir coisas para o reino. Talvez, se eu estivesse com aquela casa, eu não estaria aqui hoje. Porque a minha confiança estava dependendo se a figueira ia florescer ou não. Mas a minha alegria, igreja, a nossa alegria tem que ser na figueira quando ela não floresce. A nossa alegria tem que ser quando a gente só não está vendo o som da chuva, mas ela vai vir. A nossa alegria tem que ser, pode ser o marido no hospital, mas Deus vai fazer. A nossa alegria não depende da conta do banco. A nossa alegria não depende da minha capacidade. Ela depende daquele que faz. E eu falo, eu sinto a alegria de ter liberado. Eu sinto a alegria de ter liberado. E aqui o profeta começa a entender
Aqui o profeta Abacuque, ele começa a entender o que é o liberar. Aí aqui, não, põe para mim o 2 no versículo 4. Vocês vão ver qual que é a nossa alegria. Abacuque 2, versículo 4. Ora, lavaias. A mensagem está: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Põe na NVI, por favor. Ora, lavachara lá, onde que fala sobre o justo? NVI, né? Veja, o ímpio está esvaecido e os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. Igreja, repete comigo: o justo viverá pela fé. Nós viveremos pela fé. Nós não viveremos a economia desse país. Nós não viveremos o diagnóstico do médico. Não é o médico que determina. Não é a economia do país que determina. Mas nós vivemos do que a palavra diz. Eu sou justa, então eu vivo do que a palavra diz. Eu viverei pela fé. É isso que Abacuque começa a ver. Ele começa a entender. E a resposta de Deus não elimina o sofrimento ali daquele povo, mas a resposta de Deus traz esperança. Muitas vezes nós queremos que Deus elimine o nosso sofrimento. Muitas vezes eu queria: ai Jesus, porque você deixou eu perder a casa? Glória a Deus, hoje eu falo aqui, glória a Deus, porque eu estou aqui neste lugar. Nós precisamos entender. Há um tempo atrás meu marido não orava como ora hoje. Quando eu vim para o Brasil, sabe o que meu marido falava para mim? Não quero mexer com igreja. Sim, meu marido falava. Sabe o que meu marido falou um dia para mim? Ele falou assim: não me faça pôr um terno para ir para a igreja. Não me faça pôr um terno para ir para a igreja. Eu não vou perguntar para vocês quantos ternos ele tem hoje. Deixa eu falar, igreja. Quando Deus tirar algo de você, glorifica. Quando você vê o ímpio prosperar, glorifica. Glorifica, adora. É polimento, é crescimento. Ora, lavachara manaia. Deus está polindo, Deus está tratando, Deus está fazendo tudo novo. Deus não quer que a gente nos apegue em coisas. Deus não quer que nós apeguemos no nosso saber, no meu conhecer. Deus não quer o carro, eu tenho esse carro, então tá bom. Não, Deus não quer isso. Deus quer a nossa entrega. Ele quer tempo de intimidade. Ora, lavachanai. Ela lavachuricando, ela vai. Deus quer que nós tenhamos misericórdia. Deus quer misericórdia. O justo viverá pela fé. E nós somos tão justiceiros. Eu quero testemunhar mais algo aqui. Não estava planejado aqui. Há um ano atrás, eu e Neto não éramos nem pastor. Nós enfrentamos uma situação com uma pessoa e nós ficamos muito tristes. E eu lembro que o pastor Luiz pegou eu e esse casal, colocou de frente e falou e conversou. E eu pensei assim: eu libero o perdão. Meu marido falou: libero o perdão, mas nós nunca mais queremos conversar, não queremos a proximidade. Mas às vezes, sabe o que nós indignamos? Quando o pastor Luiz e a pastora Luciana faz justiça. Vocês acreditam nisso? É porque a gente somos justiceiros. E vai fazer um ano em julho. Hoje, essa semana, eu presenciei algo. O meu marido conversou tanto com essa pessoa e trocaram tanto figurinha da Bíblia e trocaram tanta figurinha dos autores e tanta coisa. E essa pessoa é a que mais ajuda o meu marido no ministério. Sabe o que eu estou falando? Que a justiça não é do homem. Se o pastor Luiz e a pastora Luciene tivessem sido impetuoso, firme, eles não estavam agindo segundo a vontade de Deus muitas vezes. Eu não estou falando que Deus não tem que fazer justiça. Tem. Mas eu estou falando que nós temos que estar atentos do que estamos pedindo para Deus.
Não podemos estar todo o tempo pedindo justiça, porque a justiça também vem sobre nós. Eu coloquei aqui, eu não estou achando o versículo, eu queria muito ter, eu acho que eu não gravei, mas era um versículo onde que fala que nós somos trapos imundos, que se não fosse a misericórdia de Deus, a gente não estaria aqui. Ora, eu vou achar porque eu não vou deixar passar. Ora, lavacharamaia. Igreja, só um momento que eu vou achar esse versículo. Ora, lavacharabaias. Ora, lavaias. Eu não estou achando, eu salvei. Isso, Isaías, pode pôr aí para mim. Ora, lavaias. Somos como impuro, todos nós, nos atos de justiça, somos como trapo imundo, murchemos como as folhas, e como o vento, as iniquidades de todos nos arrasta para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que não se anima, apega-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto, e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Ele não fala que é um nem que é outro, ele fala todos. Mas eu quero te dar uma notícia. Aquele que não pecou, aquele decidiu morrer por mim e por você, decidiu nos justificar. Somos justificados, somos santificados pelo sangue do Cordeiro. Quando eu e você entender que não somos justiça, mas que somos justificados, nós vamos avançar em Cristo. Amém. E eu já quero pular lá pro 3. Oxa, lá vai cantar as chaias. Oh, lá vai charanaias. 3. Abacuque, aqui ele começa a fazer uma oração em cântico. Escuta, igreja, precisamos de levantar cânticos no momento de aflição. Precisamos levantar cânticos no meio da dor. Precisamos levantar adoração naquele que faz. Não precisamos de depender do acontecer para levantar adoração. Ele faz uma oração em cântico. E a primeira aquela coisa que ele faz é reconhecendo quem é Deus. Põe para mim, por favor, Alana 3:1. Ana Cláudia, por favor. Ora vai charanais. Ora vai. A oração do profeta Abacuque, de acordo com os, eu não vou, que isso quer dizer em hebraico louvor forte. Eu pesquisei. A oração do profeta, de acordo com o Xinguai, pode voltar, passar. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo a nossa época, mesmo as obras que fazem, sejam conhecidas no tempo, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Sabe o que o profeta começa a fazer aqui? Senhor, lembra que o Senhor fez? O profeta aqui começa a lembrar dos milagres de Deus. No momento da sua aflição, começa a lembrar do que Deus já fez. Aqui o profeta está lembrando. E eu quero lembrar você hoje. O que Deus já fez por você? Da onde Deus te tirou? Eu sei da onde o meu Deus me tirou. Eu sei o que Deus fez na minha casa. E eu preciso levantar e lembrar. Aqui o profeta está dizendo: Senhor, lembra quando o Senhor livrou o povo do Egito? Senhor, lembra quando o Senhor abriu o mar vermelho? Senhor, lembra quando o sol parou, a lua parou? Precisamos de lembrar dos bens feitos do Senhor em oração e cântico. Precisamos lembrar dos milagres. Não podemos esquecer que nós começamos numa garagem. Muitas vezes nós reclamamos que a tela está ruim, o tecladista não está bom. Israel, você está uma bênção. Mas nós esquecemos que nós começamos num restaurante, Pastor Júnior. Cadê o Pastor Júnior?
Pastor Júnior, o que os seus filhos vão colher. Os seus filhos vão colher. Pastor Júnior, o Senhor deu lugar para a obra de Deus. A expansão aqui começou na casa do Senhor. Foi. A expansão aqui não começou em mim, nem ninguém não. Começou no pastor Júnior, na pastor Lorena, quando eles cederam o restaurante. A expansão aqui começou quando eu e você começamos a levantar a oferta. Então precisamos de lembrar onde começamos. Precisamos de lembrar dos milagres. Aqui Abacuque começa a lembrar. Senhor, lembra. O Senhor é soberano. O Senhor é grande. Ora lavachara candranais. Ora lavachuri candranais. Ora lavai. E aqui Abacuque fala em 3, 2. Põe aí para mim ela, Ana Cláudia. Tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações. Me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, no decurso dos anos. Faz-me conhecer, Senhor. Na tua ira, lembra da tua misericórdia. Senhor, lembra de nós. Tenha misericórdia de nós essa manhã, Senhor. Não deixa nós perecermos, Senhor. Eu separei, eu dividi esse versículo. Tenho ouvido. Aqui Abacuque reconhece e entendeu a resposta de Deus. Quando ele fala, eu tenho ouvido, é porque ele falou direto com Deus. É o único profeta que não se dirige ao povo, mas ele dirige direto a Deus e relata ele o diálogo com Deus. Escuta, eu e você, quando nós entramos numa direção, eu e Deus, não tem pastora Luciene, não tem pastor Luiz no meio, você vai mudar sua visão. Aqui fala que o profeta fala direto. Eu tenho ouvido. E a outra ele fala, ativa a tua obra. Ele pede para Deus agir no meio da crise. Ele quer que Deus faça como ele fez no antigamente. Aqui aviva a tua obra, a gente pensa que é o avivar de Atos ali, não é. É aviva, ele está falando, faz de novo, faz de novo, faz de novo, aviva, levanta, leva-nos para o primeiro amor, levanta-nos de novo, Senhor, traz vida. É isso que Deus está falando. Na tua ira, lembra de ter tal misericórdia. Ele reconhece o juízo que virá para ele, mas ele clama pela misericórdia. Eu e você precisamos reconhecer que nós estamos dentro desse juízo e precisamos reclamar pela misericórdia. Eu quero ir lá para o 7. Consegue pôr para mim? Vi a aflição das tendas de Cuxã, temi as cortinas da tenda de Midian. Sabe o que ele está falando aqui? Midian, Deus colocou uma cortina. Praga ali não entra. As cortinas tremiam, mas a praga ali não entrava. Separava Midian do Egito. Quero falar para você, praga alguma entra na nossa casa, porque há uma cortina de Deus. Abacuque está lembrando o que o Senhor fez naquela época. Abacuque está lembrando, olha Deus, aqui nessa época o Senhor pôs uma cortina em Midian e nenhuma praga entrou ali, as cortinas tremiam. Sabe quando a praga entra na nossa casa? Quando nós damos brecha. Nós passamos umas crises lá em casa esses dias, né, Neto e Vinícius? Eu fiz uma brincadeira e o pessoal lá em casa, falei, quem é o Jonas que eu tenho que jogar fora? Você já viu quando começa um reboliço? Você já viu quando começa um reboliço? Toca no carro, toca no menino, toca na saúde, toca nisso, toca nali. Você desorienta. Você começa a perder, você começa a ficar distraído. E eu falei para o meu marido, nós vamos clamar. Senhor, perdoa os pecados da minha casa. Senhor, perdoa os pecados da minha casa. Senhor, perdoa os pecados da minha casa. Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, perdoa o pecado do meu marido. Perdoa os pecados dos meus filhos. Senhor, perdoa o pecado da igreja. Nós precisamos de clamar por perdão. Porque a praga, ela não amassava as cortinas. Mas nós precisamos de fechar brechas.
Então nós precisamos ter um discernimento. O que é deserto? O que é brecha? E eu falei para os meninos, né? Brincamos, nós oramos, né, Neto? Nós clamamos, o Neto ungiu a nossa casa toda. E aqui, Abacuque começa a lembrar dos milagres que Jesus fez, que Deus fez. E aí ele fala mais à frente, ele vai falando, e Deus vem com temor santo, vem um monte de parar, e a sua glória cobre os céus e a terra, e enche do seu louvor. Deixa eu falar, hoje Deus cobre este lugar com a glória dele, e este lugar enche com a glória de Deus. Há um louvor neste lugar, há um cântico de adoração neste lugar. Nós precisamos entender que a glória de Deus vem sobre este lugar. É isso que Abacuque começa a clamar. Meu tempo está acabando. Vai para o 11. Vou pular aqui. Mas antes da gente pular para o 11, eu quero fazer algo. Levanta a sua mão. Fala. Diz, a minha coxina teme. A minha coxina treme. Mas a praga não entra. Eu quero declarar, pode vir notícia de pandemia, pode vir notícia disso, notícia daquilo, mas nós estamos cobertos pela presença de Deus. A cortina de Deus nos separa deste mundo. A cortina de Deus nos separa. Ela pode tremer, ela pode, mas ela não baixa, ela não rompe, ela não rasga, porque é Deus que faz. 11, ele fala do evento de Josué. Deus parou o sol e a lua para que o povo conseguisse a vitória. Escuta, se for necessário, Deus para o que tiver que parar. Não tenha medo. Se você e eu estivermos debaixo do propósito, debaixo da vontade de Deus, Ele para. Você está falando que Deus para. Não é eu, é a palavra. E aqui Abacuque está lembrando. Pode subir, Ministério de Louvor. E aqui Abacuque está lembrando. E no final, aquele homem que começou questionando, no final ele está o quê? Reconhecendo a grandeza de Deus. O que é que ele fala aqui no final? Ainda que a figueira não floresça, e nem que haja fruto das videiras, ainda que a colheita se decepcione, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele está aqui levantando um cântico. Ele está sabendo que mesmo nos tempos difíceis, Deus virá com sua misericórdia. Mas antes, eu quero pular para o último, para o último versículo. Põe o último versículo 19. O Senhor Deus é minha força. Ele torna o meu andar firme, como de uma corça. Ele me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Põe na outra versão, por favor. O Senhor soberano é a minha força. Ele me faz os meus pés como do cervo. Ele me faz andar em lugares altos. Para que Ele faz a gente andar em lugares altos. Aqui Abacuque está cantando. Ele fala, Deus me faz andar em lugares altos. Igreja, fica de pé, porque essa manhã nós vamos levantar um cântico. Nós vamos fazer diferente essa manhã. Iremos fazer diferente. Nós vamos fazer como Abacuque aqui. Vamos levantar um cântico. Vamos levantar um cântico. Mesmo que a gente não vê. Eu quero primeiro a última. Pode levar a cantar, Cris, a última. Nós vamos cantar essa palavra. Nós vamos cantar a palavra de Deus. Nós vamos cantar. E você, eu não sei o que você está passando hoje, mas hoje é dia de levantarmos um cântico para o Senhor. Um cântico de adoração. O Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés. Não é eu, é a palavra. O Senhor,
É tempo de cantar a palavra. O salmista fala: Senhor, levantarei cânticos de adoração no dia de aflições. É tempo de cantar. É tempo, é tempo. É tempo mesmo que a figueira não floresça. Eu queria convidar você aqui na frente. Talvez você tenha falado: Senhor, eu não tenho tanto, eu não estou conseguindo. Eu queria te convidar aqui na frente. Você que precisa de renunciar, de perdoar, de liberar. Você que precisa de viver a misericórdia de Deus. Você que precisa de ver a figueira florescer. Eu te convido a vir aqui na frente. É tempo de renúncia. Não é tempo de justiça nossa. É tempo de levantar um cântico. É tempo de levantar um cântico. É tempo de esperar no Senhor, igreja. Nós clamamos esta manhã pela misericórdia. Acima das minhas acima do Pai, nós entregamos a Ti. Acima das nós clamamos pela Tua misericórdia, Senhor. Misericórdia da sua igreja, Pai. Tem misericórdia de nós. Nós queremos levantar cânticos de adoração, Senhor. Nós queremos entregar a Ti. Pois é o Senhor que fará. É tudo para Ti. Pode colocar o texto de novo? Repita-se comigo: seja para a vitória, ou seja para a prova, a palavra de Deus sempre precisa prevalecer na minha vida. Essa é a suma. Nós temos que ser cristãos inteligentes, irmãos. Nós somos as pessoas mais capazes de exercer a inteligência na terra, sabia? Porque segundo a palavra de Deus, nós temos a mente de Cristo. Não por orgulho, não por soberba, porque o Senhor nos denomina isso. Só que às vezes a gente não age como tal. Nós agimos como miseráveis, como pobres, cego e nu. O sentido de ter vitória não significa que você é mais. O sentido de ter provação, tribulação, não significa que você é menos. Eu e você somos tudo aquilo que a palavra diz que nós somos. Então você precisa ser a palavra. Você precisa ser o cristão. Você precisa ser a igreja que vai dar tudo certo. No final, se você for igreja, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo.
A questão do Pai, a questão do Filho, do Espírito Santo é com a igreja. Seja só a igreja, que vai dar tudo certo. Se você for igreja, você vai obedecer. Se você for igreja, você vai santificar. Se você for igreja, você vai orar. Se você for igreja, você vai se arrepender. Se você for igreja, você vai para o céu. A questão é ser igreja. Eu gostaria que nós lêssemos juntos esses 3 versículos, só para ficar cravado na nossa mente, para que ao sair ali a gente não esqueça. Amém? Nós vamos ler os 3 versículos, 17, 18 e 19. Agora não é só ler não, isso aí é um reforço de memória, tá? Não se esqueça que é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. 1, 2, 3. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitona decepcione e os campos não produzam alimento,